Ok, vamos falar sobre um dos equipamentos de música mais polêmicos que já existiram, o Boss Metalzone MT2. Pois é, aquele pedalzinho preto e laranja que, por mais de 30 anos, tem sido motivo de muita discussão. E olha, quando a gente fala aqui divide opiniões, não é exagero não. De um lado tem gente que acha que é o pior som do mundo, quase uma piada. Do outro, tem quem defenda com unhas e dentes dizendo que é uma ferramenta super poderosa. É impressionante como uma coisa só pode causar reações tão extremas. Então, a pergunta que fica é: como isso aconteceu? Como é que um dos pedais de distorção mais vendidos da história se tornou, ao mesmo tempo, tão amado e tão odiado? É exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente entender o Metalzone, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa lá no comecinho dos anos 90. A música estava ficando cada vez mais pesada e o metal estava na linha de frente dessa mudança. O cenário era de uma evolução muito rápida. O thrash metal já tinha se estabelecido, mas aí começaram a surgir vertentes ainda mais extremas, como o death metal e o groove metal. E os guitarristas da época, claro, estavam buscando um som com mais ganho, mais peso, mas o mais importante, com mais controle do que os pedais que existiam ofereciam. Existia um buraco no mercado, uma necessidade clara de algo novo. E foi aí que a Boss entrou na jogada. Só que a grande sacada do Metalzone não era só a quantidade de distorção que ele oferecia. Tinha algo bem mais complexo, bem mais sofisticado acontecendo ali dentro daquela caixinha. Muita gente olha para o Metalzone e pensa que é só sobre girar o botão de ganho para o máximo e pronto. Mas a verdade é que a característica mais famosa dele, essa distorção absurda, não é nem de perto a parte mais importante do seu projeto. O verdadeiro poder do MT2, a sua verdadeira arma secreta, sempre esteve no seu circuito de equalização. É aqui que a mágica e, para muita gente, o desastre acontecia. O que ele tinha de tão especial era um EQ semiparamétrico. Naquela época, isso era coisa de equipamento de estúdio, não de pedal compacto. Pensa só, ter o poder de escolher uma frequência específica, bem no meio do som da guitarra, e decidir se queria aumentar ou cortar ela com uma precisão cirúrgica. Tudo ali, no chão. Isso abriu um mundo de possibilidades para modelar o timbre de um jeito que antes era impensável. Mas, se o pedal era tão genial e poderoso assim, por que ele ficou com uma fama tão ruim? Bom, a gente sabe que é uma ferramenta incrível, nas mãos erradas, pode criar grandes problemas. Ah, essa frase. Quem já pesquisou sobre o Metalzone com certeza já se deparou com ela. O tal do som de abelha numa lata. Um timbre super agudo, estridente, sem peso nenhum. Esse estigma perseguiu o pedal por décadas. E a origem desse som ruim era quase sempre a mesma. Era uma receita de bolo para o desastre. Pensa, o guitarrista iniciante comprava o pedal querendo o som mais pesado do mundo. Aí ele ligava num amplificador pequeno, de estudo, e fazia o que parecia mais óbvio. Girava todos os botões para o máximo. O resultado, inevitavelmente, o tal do som de abelha. Ou seja, na maioria das vezes, não era uma falha do pedal, mas um baita erro de quem estava usando. Só que a história não acaba aí. Muito pelo contrário. Enquanto o pedal ganhava essa fama ruim no boca a boca, nos bastidores, nos estúdios e nos palcos de músicos profissionais, o Metalzone estava construindo um legado completamente diferente. E a resposta para essa pergunta pode surpreender bastante. Porque, enquanto muita gente estava descartando o pedal, vários músicos e produtores super influentes estavam descobrindo todo o potencial que se escondia naquele equalizador complexo. E agora se prepara porque talvez o usuário mais famoso e inesperado do Metalzone foi ninguém mais ninguém menos que o Prince. É, isso mesmo, o Prince. O gênio do pop e do funk usava o Metalzone para conseguir alguns dos timbres mais agressivos e saturados dele. Só esse fato já é o suficiente para quebrar totalmente o mito do pedal ruim. E a lista vai longe, viu? O pedal foi uma peça fundamental para o som de um monte de bandas de metal extremo nos anos 90, que sabiam exatamente como usar aquele EQ para criar timbres brutais e definidos. Aliás, o fato dele estar em produção até hoje, por mais de 30 anos, já mostra alguma coisa, né? E mais recentemente, produtores modernos começaram a redescobrir o pedal, usando ele de formas super criativas. No fim das contas, a grande lição aqui é essa. A história do Metalzone é um exemplo perfeito sobre tecnologia e percepção. Mostra que algo complexo pode ser uma faca de dois gumes. O valor de uma ferramenta não está só nela mesma, mas também na habilidade e no conhecimento de quem a opera.
Não dá para simplesmente resumir em bom ou ruim. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? O MetalZone foi incompreendido por muito tempo até ser reavaliado. Quantas outras ferramentas ou até mesmo ideias que são descartadas por aí como ruins não estão só esperando para serem entendidas do jeito certo? A resposta pode estar escondida bem onde a gente menos espera.